Vamos hoje falar da nossa Parashat Shavua, Parashat Be'alotecha, uma Parashat que tem assuntos muito importantes e, infelizmente, vai começar a temporada das grandes averotas, grandes transgressões do povo judeu, grandes tropeços, infelizmente, que aquela geração do deserto eles acabaram cometendo. E vamos tentar entender a raiz de todos esses erros que eles cometeram para tentar trazer Bezrat Hashem para a nossa vida. É muito interessante, eu acho que eu já contei no Shuri, mas me aconteceu uma vez uma história interessante. Eu ia dar uma aula numa sinagoga e uma senhora virou para mim e falou: olha, Rabino, hoje que a aula vai ser um pouquinho mais curta, você pode, por favor, em vez de ficar falando dos nossos erros, você contar para a gente só os erros da Torá mesmo? Quer dizer, a pessoa não entendeu para que a gente estuda. A Torá não é um livro de Lashon Hará que quer ficar contando os erros que aconteceram no deserto, e sim um livro, um manual de instruções para a gente aprender com os erros do deserto e trazer para a nossa vida, porque é muito fácil a gente ver o erro dos outros e é difícil a gente enxergar os nossos próprios erros. Então vamos tentar aprender com todas essas parashiot que vão vindo daqui para frente, aqui no Sefer Bamidbar, que infelizmente vão trazer muitos erros, muitos tropeços, reclamações, rebeliões, e infelizmente erros muito graves do povo judeu, principalmente um povo que recebe tantas bondades, tantos milagres, que Deus está na frente deles o tempo inteiro. Então, vamos começar a Parashá, vamos ver os assuntos principais. A Parashá começa com o acendimento da menorá. Então, o Aron Cohen, o nosso Cohen Gadol, ele recebe agora uma missão especial, um trabalho especial. Todos os dias, o Aron Cohen, ele vai ter o mérito de acender a nossa menorá. É um dos utensílios que a gente tinha no nosso Mishkan, no templo móvel. A menorá, ela é composta por uma haste central e ela tem mais 6 braços, totalizando 7 velas que vão ser acesas todos os dias. Essa menorá, ela era acendida no final da tarde, quando já está anoitecendo, e ela deveria passar a noite inteira aceso, então tem a quantidade de óleo necessário para durar esse acendimento durante a noite inteira. E de manhã cedo, o Aron Cohen, ele fazia outro trabalho importante chamado Atavat Menorá, seria a limpeza da menorá. Ele vai limpar todos os resíduos, toda a sujeira, todo o óleo queimado, o resto de pavio que ficou lá dentro. Ele vai fazer a limpeza. Por quê? Para acender com óleo, com o fogo mais puro possível. O óleo tem que ser puro e, obviamente, não pode estar misturado com óleo velho queimado e com pavio queimado. Então, era muito importante, para manter a pureza do acendimento da menorá, que o Aron, ele diariamente fizesse essa limpeza da menorá. Tem um detalhe interessante aqui da menorá. Deus ensinou para o Aron como fazer esse acendimento, e está escrito que Aron, ele fez exatamente da maneira que Deus ordenou para ele. E parece um comentário completamente desnecessário. A gente sabe que o Aron, ele é um gigante espiritual, óbvio que ele vai fazer exatamente o que Deus pediu para ele, mas o Rashi, o comentarista da Torá, ele ressalta que aqui foi um grande louvor que foi dado para o Aron, que ele não mudou nada do que Deus pediu para ele. Então isso já é uma dica. Óbvio que parece uma coisa que, como assim? Quem não vai fazer exatamente o que Deus pediu? Essa paraxá vai começar um monte de eventos quando o povo não quer fazer o que Deus pediu. Quando a gente se acha mais espertos do que Deus, mais sábios, a gente acha que a gente pode decidir. Quando Deus, ele fala para fazer dessa maneira, olha, dessa maneira vai dar certo. A gente faz diferente e quando dá errado, a gente ainda tem a cara de pau de jogar a culpa para Deus, como se ele tivesse fazendo alguma coisa errada. Então, justamente o contrário aqui, é um grande louvor para o Aron, apesar do nível dele,
apesar da retidão dele, ele nunca fazia nada da cabeça dele, tudo que ele faz é exatamente conforme o que Hashem ensinou. Olha só que interessante, a gente terminou a Parashá da semana passada, Parashá Nassó, é a Parashá mais longa da Torá, e a gente explicou um pouquinho por que ela é tão longa. A Parashá termina com a oferenda dos Nessiim, os príncipes, os líderes de cada uma das tribos. Eles vieram trazer uma oferenda, eles não quiseram entrar numa competição, os 12 resolveram que eles vão trazer exatamente a mesma oferenda. Então Deus falou, já que vocês fizeram essa atitude tão bonita de não querer causar inveja, de não querer causar competição, de não querer causar ódio entre vocês, eu vou fazer também um ato muito bonito, eu vou escrever a doação de todos vocês, mesmo que a doação dos 12 foi igual. A Torá repete 12 vezes a doação dos Nessiim, e por isso que é a Parashá mais longa da Torá, com 176 versículos, sendo que desses 176, praticamente 60 e poucos versículos, a gente, entre aspas, poderia dizer que são desnecessários, mas eles foram necessários para honrar aqueles que lutam para não ter inveja, para não ter competição, para não ter briga dentro do povo judeu. Por mais que a Torá é extremamente compacta e Deus em cada letra mais está escondido um monte de coisas, aqui Deus ele fez questão de se alongar para mostrar o quanto ele ama as pessoas que fazem a paz e que não querem causar nenhum tipo de inveja, nenhum tipo de competição. Assim a gente terminou a Parashá Nassó, e nessa semana a gente começa com o acendimento da menorá. Então o Rashi ele pergunta, e essa pergunta é baseada num conceito muito importante da Torá, que é o conceito de Smihut Parashiot, que é a união de dois assuntos. A Torá ela não segue a ordem cronológica das coisas. Óbvio que muitas coisas sim estão na ordem cronológica, não quer dizer que a entrega da Torá no Monte Sinai aconteceu antes de Abraham Avinu. Óbvio que uma grande parte da Torá ela sim está seguindo a ordem cronológica, mas vira e mexe a Torá, ela muda a ordem das coisas, joga eventos lá para frente, depois traz o evento de novo. Então, não existe uma regra que toda a Torá está em ordem cronológica. Significa que muitas vezes Deus ele tira a Torá da ordem, e isso ensina para a gente que quando Deus escolheu juntar dois assuntos, significa que eu posso aprender de um assunto para o outro assunto. Então, o Rashi, ele sempre que tem esse tipo de ensinamento de Smihut Parashiot, a conexão do final de uma Parashá e o começo de outra Parashá, isso vai acontecer também, a gente vai ver, Bezrat Hashem, na semana que vem, do final da nossa Parashá com o começo da Parashá da semana que vem, também tem o Smihut Parashiot, que é muito conhecido, mas o Rashi pergunta aqui, por que juntar a doação dos Nessiim com o acendimento da menorá? Então o Rashi explica para a gente que quando os líderes de cada uma das tribos, eles foram fazer a oferenda de inauguração do Mishkan, do Templo Móvel, o Aron, ele ficou muito triste, porque o Aron, ele é o líder da tribo de Levi. Então vamos lembrar só que os Koanim, eles são uma parte, uma família dentro da tribo de Levi. O Aron, apesar de ser Cohen, ele também é um Levi. E ele é o líder dos Leviim. Então, ele como líder dos Leviim, ele ficou muito chateado. Porque se a gente voltar na Parashá Nassó, a gente vai perceber que a tribo de Levi não participou das oferendas. Então, o Aron ele ficou muito chateado porque ele e a tribo dele não participaram nas oferendas. Deus, ele fala para Aron, Aron, não fica triste, a tua porção, a tua participação vai ser muito mais especial que a participação dos outros líderes e das outras tribos. Qual vai ser a tua contribuição? Todos os dias de manhã você vai acender a menorá. Então, o que tem isso de tão especial? Primeiro, óbvio, é o que os Nessiim das outras tribos fizeram.
foi um ato que aconteceu uma única vez, e agora o Aaron ele vai fazer um ato durante o resto da vida dele, e assim os seus descendentes, os Kohanim, eles sempre vão fazer esse acendimento da menorá. Enquanto existia o Mishkan, enquanto existia o Beit HaMikdash, eles faziam diariamente, quer dizer, é uma oferenda para Deus, que vai acontecer não só uma única vez, vai acontecer todo dia. Mas tem um detalhe muito importante nesse acendimento, que os nossos sábios eles chamam a atenção. Quando a gente recebe muitas bondades, a gente acaba deixando de prestar atenção. Quando vira tão normal receber bondades, a gente deixa de reconhecer. Então, normalmente, quem a gente menos reconhece a bondade são as pessoas mais próximas e que fazem mais bondades com a gente. E se isso vale para pessoas de carne e osso, muito mais com as bondades de Deus. Então, a gente sempre fala muito nas aulas o quanto é importante quando a gente acorda de manhã e a gente vai fazer o Birkot HaShahar, as brahot da manhã. Uma das brahot que os nossos sábios eles instituíram é o Poké Arivrim. Deus, obrigado que você abre os olhos do cego. Que cego que a gente está falando? Nós mesmos. Todo momento que a gente vai dormir, não tem garantia nenhuma que a gente vai acordar no dia seguinte enxergando. Isso é uma bondade, isso é uma misericórdia de Deus, que todo dia a gente acorda de manhã e a gente abre os olhos e a gente levanta da cama, a gente anda, a gente fala. Olha quantas bondades, mas isso é tão constante que a gente acaba deixando de agradecer e reconhecer, vira, entre aspas, um direito adquirido, e a gente não acha, não sente mais que tem a necessidade de agradecer. Vamos tentar lembrar como que o povo judeu vivia. O povo judeu vivia no deserto, imerso em milagres, milagres abertos. Não é um milagre pequeno, não é um milagre oculto, são milagres abertos acontecendo 24 horas por dia. Vamos dar alguns exemplos conhecidos. Eles vestiam roupas, as roupas não apodrecem, as roupas não ficam pequenas, as pessoas cresciam e as roupas cresciam com elas, os sapatos não rasgavam, mesmo que eles caminhavam, não estragava o sapato também crescia junto com o pé. Tem nuvens protegendo o povo judeu, tem o man, que ele cai na porta de cada Yehudi, na porta da sua tenda. Então, tudo isso vai acontecendo, um monte de milagres que vão acompanhando o povo judeu durante os 40 anos. Qual que é o grande problema? Como a gente falou, vamos tentar imaginar uma criança que nasceu no meio do deserto. Essa criança, ela nasceu acostumada com os milagres, ela não consegue mais enxergar que estão acontecendo milagres. Um dos maiores milagres, todos os dias de noite, vinha um pilar de fogo, uma coluna de fogo para guiar o povo judeu e principalmente para iluminar. Imagina o desespero que deve ser, você está no meio do deserto, no meio do nada, com todos os perigos que tem no deserto e você está no escuro total, no breu, deve ser desesperador. Deus todos os dias tem uma luminária, tem uma coluna de fogo que ilumina o povo judeu. Então, Deus está falando para Aaron, eu vou te dar um presente especial, a tua contribuição vai ser um lembrete todos os dias da vida de Hakarat Hatov, a gente saber reconhecer essa grande bondade que Deus fazia de iluminar o povo judeu todas as noites enquanto a gente estava no deserto. Então, toda noite a menorá ela era acendida. Aqui estão me perguntando, a menorá não era acesa de manhã. De manhã, o Aaron fazia a limpeza da menorá. Ela era acendida no finalzinho da tarde e ela passava a noite inteira acesa, que é justamente o lembrete dessa luz que Deus iluminou. Então, a gente tem que aprender aqui da menorá, que é uma lição de Hakarat Hatov. Saiba reconhecer todas as bondades que você recebe de todas as pessoas em volta, mesmo as pessoas mais simples, elas podem estar fazendo coisas que mudam a nossa vida, mas a gente está tão acostumado que a gente acaba não percebendo e, infelizmente, a gente acaba não agradecendo. A gente vai ver que o Aaron,
ele fez tudo o que Hashem ele pediu. O contrário, a gente vai ver daqui para frente, grandes erros do povo quando a gente começa a querer fazer de acordo com a nossa cabeça as coisas, vão ter grandes tragédias para o povo judeu. Depois disso, fala de novo sobre os Leviim, a inauguração dos Leviim, para eles poderem começar a participar também de todos os serviços do Mishkan. Eles participavam do Mishkan, eles participavam do transporte do Mishkan quando eles estavam viajando no deserto. Então, eles têm muitas responsabilidades, quer dizer, os Leviim, junto com os Koanim, eles também recebiam certos presentes do resto do povo, mas junto com isso vem responsabilidades. Eles têm um papel muito importante dentro do povo judeu. Depois disso, a Parashá conta para a gente, já se passou 1 ano no deserto e finalmente chega novamente a festa de Pesach, Baruch Hashem, a primeira vez no deserto, que as famílias elas vão se sentar, elas vão fazer o Seder de Pesach. Então, todo o Seder de Pesach que a gente tem hoje em dia, eles também, já no deserto, eles começaram a relembrar, a reviver tudo que foi a saída do Egito. Então, os pais contavam para os filhos como que foi, todos os milagres que aconteceram, e das 10 pragas e a abertura do mar. Isso começou a se transformar, enraizar dentro do povo judeu, essa transmissão de pai para filho. Junto com o Seder de Pesach, quer dizer, na véspera, a gente sabe que o Seder de Pesach a gente faz no dia 15 do mês de Nissan. Então, no dia 14 do mês de Nissan, o povo judeu também cumpriu, pela primeira vez no deserto, a mitzvah do Korban Pesach, da oferenda do Korban Pesach, como eles fizeram, quer dizer, na saída do Egito, aquele Korban Pesach, óbvio que teve uma participação central, porque foi a demonstração de Emuná, foi o sangue do Korban Pesach que trouxe para eles o mérito necessário para que eles não fossem atingidos pela praga da morte do primogênito. Então, óbvio que lá no Egito, essa oferenda do Korban Pesach, ele teve um papel muito importante, e agora eles têm a oportunidade, pela primeira vez no deserto, que alegria, eles podem, no dia 14 de Nissan, eles podem novamente fazer a oferenda do Korban Pesach. Mas temos um problema técnico. Quando o povo judeu está saindo do Egito, eles estavam muito preocupados, né, de pegar as riquezas. Moshe Rabbeinu ordenou para o povo, de acordo com o que Deus tinha pedido, olha, vai lá para os seus vizinhos, peçam para os vizinhos egípcios ouro, prata, roupas, coisas de valor, porque eles vão pagar para a gente por todos os anos de escravidão, que a gente trabalhou duro, sem receber nenhum centavo, e Deus já tinha avisado que o povo judeu vai sair do Egito com grandes riquezas. A grande maioria do povo estava preocupado em realmente pegar as riquezas, mas Moshe Rabbeinu estava preocupado com uma grande mitzvah, que era pegar o caixão do Yosef. Yosef, antes de morrer, ele fez os irmãos dele jurarem que quando o povo judeu finalmente saísse do Egito, eles não iam deixar o caixão dele lá no Egito, iam levar ele para ser enterrado na terra de Israel, e Moshe, ele fez questão de cumprir essa mitzvah. E agora o caixão, durante toda essa viagem, durante esses 40 anos que eles estavam no deserto, esse caixão ele é transportado durante as viagens. E o que acontece? A gente sabe que todo aquele que tem contato com um morto, ele fica com uma impureza, e a única forma de você tirar essa impureza é com as cinzas da vaca vermelha. Impureza de morte é a impureza mais forte que tem, e a única forma de limpar é através de aspergir as cinzas da vaca vermelha. É um processo, não é em um dia só, como a maioria das fontes de impureza, que um dia de purificação, de mergulho na mikve, a pessoa já está purificada. Aqui tem que aspergir 2 vezes as cinzas, e durante 7 dias essa pessoa tem que se purificar, e só no 7º dia ela vai na mikve e ela está pura,
para poder voltar a fazer todos os serviços espirituais. Um dos serviços que é proibido uma pessoa fazer quando ela está no estado de impureza, justamente são os korbanot. A pessoa não pode oferecer os korbanot e não pode comer um korban quando ela está no estado de impureza, quando ela teve contato com mortos, por exemplo, e chegaram as pessoas que estavam cumprindo essa mitzvah maravilhosa de estar carregando o caixão do Yosef para a terra de Israel e foram falar com Moshe, falou, Moshe, o que a gente faz agora? Chegou o momento da oferenda do Korban Pesach e a gente não pode oferecer, a gente não pode comer do Korban Pesach, isso é uma mitzvah da Torá, é uma mitzvah positiva da Torá, que aquele que não cumpre, ele tem caret, ele tem desligamento espiritual, eles ficaram muito preocupados, eles foram procurar Moshe, Moshe ensinou para eles uma lei, falou, olha, não tem problema, tem uma regra da Torá, que a osek be mitzvah, patur mina mitzvah, todo aquele que está ocupado com uma mitzvah, automaticamente ele está isento de outras mitzvot. E justamente o Talmud em Brachot, ele traz qual exemplo? Alguém que está carregando o caixão de um falecido, alguém que está se ocupando com o enterro de alguém, e chega o momento de fazer o Kriyat Shema, de fazer o Shema Israel, a mitzvah, que a gente tem de fazer de manhã e de noite, essa pessoa está isenta, todo momento que ela está se ocupando com a mitzvah de enterrar o falecido, ela está isenta de cumprir a mitzvah, de fazer o Shema Israel. Então Moshe falou, não se preocupem, vocês estão isentos, vocês estão se ocupando com uma mitzvah, vocês estão isentos da mitzvah do Korban Pesach. Mas esses homens, eles não estavam contentes, por mais que a gente vê hoje em dia, a pessoa ela fica feliz da vida quando ela está isenta. Então, eu já vi muitas vezes uma pessoa, olha, você está no primeiro ano do casamento, você está isento de dormir na sucá. A pessoa fala, uau, Baruch Hashem que eu estou dizendo, como Baruch Hashem? Uma mitzvah que você podia cumprir, tem que sair de cabeça baixa, assim o Talmud fala para a gente, mesmo no dia que a pessoa não pode dormir na sucá, por exemplo, ou está muito frio, está chovendo, tem qualquer coisa que não dá para dormir na sucá, a pessoa tem que sair de cabeça baixa, não comemorando, eu estou livre de dormir na sucá hoje, Deus me livre. Então, esses homens aqui, eles não se contentaram de estarem isentos, eles falaram, Moshe, a gente não está procurando isenção, a gente quer fazer a mitzvah, só que a gente não pode fazer, o que a gente faz agora? Então, Moshe, ele foi levar a pergunta para Deus, e Deus achou maravilhoso, uau, olha só como é Am Israel, eles estariam isentos da mitzvah, mas está doendo neles que eles não vão fazer a mitzvah, então Deus deu de presente para essas pessoas que vieram reclamar, mas aqui uma reclamação bonita, uma reclamação positiva de pessoas que querem crescer cada vez mais. Então Deus falou, não se preocupem, todos aqueles que por um motivo de força maior, eles não podem cumprir a mitzvah do Korban Pesach, eu vou dar para vocês a mitzvah do Pesach Sheini. Um mês depois, então um mês depois de Pesach, a gente tem a oportunidade em Pesach Sheini, aqueles que não puderam fazer o Korban, então, por exemplo, alguém que estava com impureza ou alguém que está no meio de uma viagem e o navio ficou preso numa tempestade e ele não conseguiu chegar a tempo do Korban, ele pode oferecer um mês depois, no dia 14 de Iyar, e ele é chamado de Pesach Sheini. Então, até hoje, a gente não tem mais o Korban, mas o Pesach Sheini é um dia que ele tem um pouco de Kedushá, ele tem um pouco de santidade. Por exemplo, a gente não faz Tahanun. Tahanun são as súplicas que a gente faz para Hashem e que nos dias festivos não tem Tahanun. Então, isso mostra que o Pesach Sheini, ele tem um pouco de festividade nesse dia, porque é o dia que o povo judeu reclamou, eu quero mitzvot, eu não quero isenção, eu não quero facilitar minha vida, eu quero cumprir a vontade de Hashem. Então, isso foi o mérito daquelas pessoas que vieram reclamar, que eles querem mais, eles querem crescer, eles querem cumprir a vontade de Hashem. Depois disso, a Torá começa a mostrar para a gente mais um grande teste do povo judeu, e isso é um teste que a gente vai ver
que a gente também tem esse teste na nossa vida, mas que Baruch Hashem, esse teste o povo judeu passou com louvor, nota 10. Qual é o teste? São as viagens que o povo judeu fazia no deserto. A verdade é que eu, quando era moleque, eu escutava que o povo judeu passou 40 anos no deserto. O que eu imaginei? Que eles passaram 40 anos andando o tempo inteiro, dando voltas no deserto. Quer dizer, eles chegariam em Israel, realmente as pessoas mais fortes do mundo, andando todos os dias, o dia inteiro. Então, não é isso. A verdade é que eles passaram 40 anos no deserto, a gente vai ver, por enquanto, não estava ainda decretado esses 40 anos, eles deveriam ter ido imediatamente para a terra de Israel, mas vai ter um tropeço lá para frente que a gente vai ver, e infelizmente Parashá Shlach Lecha vai falar um pouquinho de um grande erro do povo que terminou com esse decreto de ficar 40 anos no deserto. Mas eles não passaram esses 40 anos andando o tempo inteiro, eles passaram a grande maioria do tempo acampados. Durante esses 40 anos, foram mais ou menos 42 viagens que eles fizeram, e a média, se a gente fizer a conta, né, 40 anos, 42 viagens, dá mais ou menos uma viagem por ano, e a grande maioria das viagens aconteceu no primeiro ano e no último ano, quer dizer que praticamente 38 anos do povo judeu, eles passaram acampados em poucos lugares. Mas como era o aviso do povo judeu que eles vão começar uma viagem? Quando eles estão lá acampados e de repente eles têm que começar uma viagem. Então tem uma nuvem que ela repousava sobre o Mishkan, sobre o templo móvel, e isso era um aviso que, quando essa nuvem repousava, o povo judeu estava viajando, significa que Deus escolheu esse lugar para a gente acampar, e o povo montava acampamento. E o contrário, quando essa nuvem se levantava, então isso era um aviso que Deus quer começar a viagem, então rapidamente o povo tem que se preparar, tem que empacotar tudo, e começavam a viagem. Até onde eles vão, ninguém sabe, Deus vai decidir aonde eles vão parar. Isso é um grande treinamento que Deus está fazendo com o povo judeu, um treinamento de emuná, para a gente confiar que Deus só leva a gente para os melhores lugares. O que acontecia? Muitas vezes, o povo judeu chegava num lugar que era uma delícia, um oásis no meio do deserto, e eles pensavam, uau, Baruch Hashem, quem sabe Deus vai permitir que a gente fique muito tempo aqui nesse lugar maravilhoso. Pouco tempo depois, a nuvem levantava, tem que ir embora de lá. E às vezes, ao contrário, eles chegavam num lugar que não parecia ser um lugar muito agradável, e eles pensavam, Bezrat Hashem, vamos passar pouco tempo nesse lugar, mas naquele lugar Deus decidia ficar por muito tempo. Isso começou a ensinar, começou a internalizar no povo judeu que Deus, ele sabe o que é melhor. Às vezes está no paraíso, está no oásis, não é o melhor, por mais que para os nossos olhos parece que é o melhor, mas Deus sabe o que é melhor para a gente. Às vezes está num lugar que não é tão agradável, que não é tão bom, parece um lugar ruim, mas aos olhos de Deus ele sabe que esse sim é um bom lugar. Então a gente foi sendo ensinado, a gente está internalizando essa imuná, que a gente nunca perde quando a gente segue a vontade de Hashem, a gente acampa de acordo com a vontade de Deus e a gente viajava de acordo com a vontade de Deus, e esse é um teste que Baruch Hashem a gente passou com nota 10, porque nunca o povo se rebelou contra as ordens de Deus de acampar e de começar a viagem. Uma das maneiras que era anunciado para o povo também que vai começar a viagem, tinha trombetas de prata, que elas eram tocadas justamente quando eles vão começar a viagem, ou quando tem algum ataque, quando tem algum sofrimento, ou quando tem alguma coisa que é para despertar o povo judeu, eram tocadas essas trombetas de prata. Olha que ideia maravilhosa, o Talmud, ele fala para a gente um conceito lindo, que está escrito: todos os utensílios que Moshe Rabbeinu, ele pessoalmente supervisionou
na construção do Mishkan. Então, o Aron HaKodesh, aquela mesa de ouro e a menorá, tudo que Moshe ele construiu, isso foi deixado também para as futuras gerações, para que eles pudessem ter proveito também desses mesmos utensílios. Mas as trombetas de prata, elas não poderiam ser passadas para as próximas gerações. Cada geração deveria fazer as suas próprias trombetas de prata. Sim, o Talmud ensina para a gente. A grande pergunta é o que a Torá está transmitindo com esse conceito que, olha, todos os utensílios, isso é passado de geração em geração, mas as trombetas não. As trombetas, isso deve ser especificamente para cada geração. Olha que ideia linda que os nossos sábios ensinam. Cada geração, como as trombetas, elas servem para despertar o povo, para reunir o povo, para o povo, quando tem um sofrimento, para o povo poder acordar, despertar, fazer chuvá. Olha que incrível. Cada geração precisa da sua própria trombeta. Não é igual o que despertava uma certa geração e o que desperta a outra geração. Os problemas são diferentes, os desafios são diferentes e o que desperta as pessoas também é diferente. Cada geração tem uma obrigação de entender quais são as coisas que despertam a gente, isso num nível particular, num nível pessoal, isso num nível comunitário. A gente tem desafios hoje em dia que a geração passada não teve. Então a gente tem que saber lidar. Cada geração tem que ter a sabedoria de saber lidar com as suas dificuldades e tem que saber como se adequar às novas necessidades. Eu vou dar um exemplo. Quando o Rav Salanter ele começou a trazer nas yeshivot o conceito do mussar, do estudo de ética, de autoaprimoramento, ele foi visto inicialmente por muita gente como um kofer, como um negador. Peraí, você quer tirar tempo de estudo do Talmud para ficar estudando esse mussar? Então, para muitas pessoas pareceu, infelizmente, como uma cofruto, como uma negação. O Rav Salanter ele teve que travar lutas. Hoje em dia, óbvio, em todas as yeshivot, não existe uma única yeshivá do mundo que não tem, dentro do seder, dentro do estudo diário, pelo menos meia hora do dia que os alunos se dedicam para o mussar, para o autoaprimoramento, para estudar livros como o livro Mesilat Yesharim, como Sharei Teshuvah, como Orchot Tzadikim, livros que constroem a gente como ser humano. Por que foi tão difícil para o Rav Salanter trazer isso? Porque realmente, nas gerações passadas, dentro do Talmud, as pessoas conseguiam já se construir, mas começou a ter uma geração que a partir do Talmud já não era mais suficiente, e o Rav Salanter entendeu que precisa uma trombeta nova, precisa um mussar agora para despertar essa geração. Então, cada geração tem que correr atrás. De novo, individualmente, a gente também tem que ter a nossa trombeta, saber o que desperta a gente, o que aproxima a gente de Hashem, para a gente poder sempre estar consertando nossos atos e poder estar crescendo espiritualmente cada vez mais. Depois disso, a Torá conta para a gente sobre a viagem do povo judeu. Então, de novo, não está em ordem cronológica a Torá. A Torá vai voltar para o momento do Matan Torá, o momento da entrega da Torá no Monte Sinai, e vai começar a falar da viagem do povo judeu saindo no Monte Sinai, e eles estão se dirigindo agora para a terra de Israel. Imediatamente eles deveriam ter recebido a Torá e poder cumprir a Torá. Ela só pode ser cumprida com toda a sua perfeição, com todas as suas mitzvot, só dentro da terra de Israel, porque tem muitas mitzvot que estão associadas com a terra de Israel. Todo o tempo que eles estavam no deserto, muitas mitzvot eles não podiam cumprir. Por exemplo, a mitzvah de Shemitah, do ano sabático das terras, de Maaser, da produção. Tudo isso eles tiveram que esperar chegar na terra de Israel para poder cumprir essas mitzvot que estão ligadas com a terra de Israel. Então, a Torá ela vai trazer aqui essa viagem do povo judeu saindo do Har Sinai e, de repente, vai aparecer. Eu vou tentar mostrar aqui na tela, não sei se vai dar para ver,
mas tem duas letras nun invertidas. Então, parece que são parênteses que estão aparecendo aqui na Torá, essas duas letras nun invertidas. Só se alguém tiver curiosidade, depois de procurar em algum Rumash, eles estão aparecendo no capítulo 10, nos versículos 35 e 36. Então, é muito interessante que, no meio da Torá, e isso inclusive aparece no Sefer Torá, apesar do Sefer Torá, por exemplo, o Sefer Torá não tem nem a pontuação, as vogais da Torá, isso não aparece no Sefer Torá, mas essas duas letras nun invertidas, elas aparecem inclusive no Sefer Torá. E é muito interessante que o assunto parece que não tem nada a ver com o que está sendo falado agora. Esses dois versículos que estão sendo trazidos é como se eles estivessem entre parênteses, e eles estão falando Vayehi binso Aaron, quando o Aaron ele viajava, o Aaron HaKodesh, quando Deus ele está conduzindo o povo, então que ele espalhe, que ele afaste todos os inimigos da nossa frente. Então, isso deveria ter sido escrito nas parashot anteriores, que estavam descrevendo o acampamento e as viagens do povo judeu. Parece que esses dois versículos eles estão completamente fora de lugar. E para que servem esses parênteses que estão aparecendo aqui na Torá? Então, o Rashi vem explicar para a gente que, para quem acha que é um conceito moderno daquele programa chamado Word, que você pode copiar, você pode recortar alguma coisa e copiar em outro lugar, a Torá já fez isso há 3.300 anos. Realmente, fala o Rashi, esses dois versículos não estão no seu lugar correto, eles foram recortados de uma paraxá anterior e eles foram colados no meio dessa paraxá. Espera aí, por que Deus fez isso? Esse copy-paste aqui, mandou recortar e mandou copiar aqui num lugar que não tem nada a ver com esses dois versículos. Então, o Rashi fala, tem 3 transgressões com castigos muito grandes que vão ser descritos na Torá. Essas 3 transgressões seriam descritas uma atrás da outra. E isso seria um problema muito grande, porque existe um conceito na Torá chamado Hazaká. Hazaká é quando você muda o status de alguma coisa. E quando você repete 3 vezes um tipo de ato, isso muda o teu status. Então, um exemplo, vamos pegar 2 exemplos na prática. Quando uma pessoa faz um bom ato por 3 vezes seguida, e ele não fala blineder, eu não quero que isso seja uma promessa, se ele não falou blineder, virou automaticamente uma promessa, porque ele repetiu 3 vezes esse bom ato, automaticamente é como se ele tivesse recebido que daqui para frente ele vai fazer esse ato. Então, por isso é tão importante, antes de Rosh Hashanah, a gente fazer aquela cerimônia de Atarat Nedarim. A gente faz a anulação das promessas. Entre as promessas que a gente está anulando, são as promessas que a gente nem sabe que a gente fez. Então, por exemplo, a pessoa, ela quer toda sexta-feira, muitos homens têm o costume de sexta-feira, Erev Shabbat, eles vão mergulhar na mikve para entrar no Shabbat purificados. É um costume, não é obrigação. Se um homem, ele vai 3 sextas-feiras seguidas, ele vai na mikve, e ele não fala blineder, virou um neder, virou uma promessa, e essa pessoa agora precisa toda a véspera de Shabbat, ele tem que obrigatoriamente ir na mikve, a não ser que ele faça uma anulação dessa promessa. Então, o número 3, ele representa a Hazaká, essa mudança de status, onde aparece também esse mesmo conceito, por exemplo, quando a gente fala de um touro. Um touro, ele pode ter 2 categorias. O touro pode ser um touro manso, ou esse touro pode ser um touro bravo. O que muda se o touro vai ser manso ou vai ser bravo? O quanto o dono desse touro ele tem que pagar caso esse touro cause um dano. Por exemplo, esse touro ele ataca um outro animal e mata esse animal. Quanto você tem que pagar? Se ele é um touro manso, você tem que pagar só metade do dano, mas se ele é um touro bravo, você tem que pagar o dano completo.
A grande pergunta é como se muda de touro manso para touro bravo. Quer dizer, todo touro, quando ele é um bezerrinho, ele é bonzinho, ele é fofinho, ele é bonitinho. Em que momento da vida ele virou um touro bravo? Então, também entra o conceito da Hazaká. 3 vezes que esse touro ele atacou outros animais ou ele atacou pessoas, ele demonstrou que ele é um touro violento, ele muda o status dele de um touro manso, ele vira a partir de agora um touro bravo, e o dono tem que ter muito mais cuidado, porque os danos que esse touro causar, agora o dono vai ter que pagar completamente todos os danos causados. Aqui também a Torá não quer que o povo judeu ele entre numa Hazaká, mudar o status de um povo transgressor. Então a Torá não quer que 3 transgressões, uma em seguida da outra, elas sejam escritas na Torá. O que Deus fez? Ele tirou 2 versículos lá de trás, ele recortou da Torá e ele colou aqui para interromper as 3 transgressões. Olha o que acontece. Logo depois desses parênteses na Torá, o que a Torá vem trazer para a gente? Primeiro, está escrito que o povo, eles estavam kemissoinenim. Então, que como se eles estivessem reclamando. Peraí, como assim, como se eles estivessem reclamando? Eles estão reclamando, mas Deus, ele está vendo, é uma reclamação sem motivo nenhum, estão reclamando, como a gente chama, reclamar de barriga cheia. Eles, na verdade, estão procurando um pretexto para se afastar de Deus. Olha, até agora, a gente não tinha mitzvot, a gente não tinha obrigações. Uau, a Torá pesou para eles, agora a gente tem 613 mitzvot. Infelizmente, uma parte do povo judeu, eu li uma vez, muito interessante, que é a síndrome do sapato. Alguém conhece aí a síndrome do sapato? O que é a síndrome do sapato? Vamos ver o que é uma vida de um sapato. O sapato, ele é fabricado, ele é colocado, coitado, numa caixa fechada, ele fica lá no escuro. Finalmente, esse sapato é comprado. Quando ele acha que ele vai para a luz do dia, ele é pisado 24 horas por dia. Esse coitado, ele é pisado o tempo inteiro, ele vai se gastando e quando ele acha que ele vai ter liberdade, ele já está todo rasgado, ele é jogado na lata do lixo e acabou a utilidade desse sapato. Tem muitos judeus que, infelizmente, têm a síndrome do sapato, acham que uma vida com Torá é uma vida pesada, uma vida difícil, e não pode isso, e não pode aquilo. Olha, meus amigos, todo mundo come camarão e come cheeseburger, e eu não posso fazer nada, a Torá só limita, e a Torá não me deixa fazer tudo que eu tenho vontade. Tem gente que acha que ser judeu é um peso. Isso é a primeira vez que esse fenômeno aconteceu no deserto, quando o povo judeu está se achando que é pesado ter Torá, e eles começam a procurar pretextos para se afastar de Hashem. Deus, ele fica muito bravo. Quando as reclamações elas têm justificativa, então Deus, ele entende, a vida no deserto não era uma vida fácil, mas aqui é uma reclamação de barriga cheia. Vocês têm tudo, vocês têm milagres, vocês têm o mar, vocês têm água acompanhando vocês, vocês têm nuvens protegendo. O que falta na vida de vocês? Não falta nada, mas eles estão o tempo inteiro reclamando. Vem um fogo celestial e começa a queimar todos aqueles que estão reclamando de barriga cheia. E depois disso, começa a falar de mais uma reclamação do povo judeu, quer dizer, ligaram agora a vitrola, o disco das reclamações, e agora vai, daqui para frente, um monte de reclamações e rebeliões. Nada está bom para o povo judeu. Eles começam a reclamar que o man, ele é chato, o man não tem graça. Imagina as mulheres, o sonho da vida que era, não precisa ficar o dia inteiro se preocupando o que vai cozinhar, o que vai preparar, e o que eu vou fazer, e os filhos chegam da escola e não tem comida pronta, e tem que conciliar o trabalho fora de casa com cuidar da casa. Olha que brahá, cai o man todo dia, não tem que se preocupar. O man tem o gosto que quiser. O man, ele pode ser cozido, ele pode ser assado, ele pode ser frito. O que a gente desejar vai ter o gosto do man. Mas o povo judeu começa a reclamar. A gente quer comer carne, Deus, a gente não aguenta mais comer esse man.
De novo, reclamação de barriga cheia. Eles estão reclamando, Deus, que saudade do peixe que a gente comia no Egito. Lá no Egito era de graça o peixe. Peraí, no Egito é como Deus me livre, um judeu que saiu de um campo de concentração e ele vai para um lugar que servem comida para ele todos os dias e ele fala que saudade daquela sopa com pão que me davam no campo de concentração. Como um judeu está reclamando da vida no Egito, que eles eram escravos, que eles apanhavam, que eles matavam os bebês. Eles estão com saudades do Egito. Então, na verdade, eles não estão com saudades coisa nenhuma, eles estão romantizando. Uau, que saudades do passado, que não tinha obrigações na vida. De novo, síndrome do sapato. Eu acho que minha vida está pesada, minha vida tem muitas obrigações. Esses judeus não entenderam que eles têm a liberdade verdadeira. As mitzvot vão dando para a gente a verdadeira liberdade, que é o autocontrole. Elas vão trabalhando a gente para a gente poder ter autocontrole na vida, vão trabalhando a gente para, Bezrat Hashem, a gente poder ter a escolha verdadeira, a gente poder, Bezrat Hashem, realmente poder vencer o nosso Yetzer Hará. Essa é a liberdade verdadeira. Então, de novo, eles estão reclamando, eles querem carne. Deus fala, não tem problema. Deus manda para o povo judeu um monte de pássaros, que eles vão numa quantidade infinita, porque Moshe fala, Deus, como que eu vou dar carne para toda essa gente? Deus fala, não tem problema, pode deixar comigo, eu vou mandar carne. Ele manda codornizes lá para o acampamento e o povo judeu, quando eles vão começar a comer tudo isso, vem uma grande epidemia e morrem também uma quantidade muito grande de pessoas. Eles começaram a ter desejos, mesmo que eles têm tudo de bom e do melhor, mas ainda assim eles estão reclamando, eles estão só procurando motivos para se rebelar e para reclamar, já que o peixe no Egito era de graça. O que quer dizer de graça? Os nossos sábios explicam, sem mitzvot. Então a gente não quer esse peso das mitzvot. Infelizmente era uma parte do povo judeu que vive com a síndrome do sapato, que só sabe reclamar e achar que a vida com Torá é um peso. Eles não conseguem enxergar a vida harmônica, a vida maravilhosa que a Torá ela dá para a gente. Então a gente já viu, depois desses dois nun invertidos, a gente já viu duas grandes transgressões e dois grandes castigos. Então quer dizer que antes do nun invertido, antes desses parênteses, a gente deve ter alguma transgressão também, mas se a gente olhar na Torá, não está escrito nada, não tem transgressão nenhuma. Se alguém encontrar uma transgressão, eu vou dar um prêmio. Olha o passo que está escrito antes, Vaisu mehar Hashem deresh loshet yamim. Eles viajaram da montanha de Deus. Que transgressão que tem aqui. Então, olha o que o Urashi explica para a gente, que incrível. Eles fugiram do Har Sinai como crianças que fugiram da escola. Eu dou aula numa escola de criança, é impressionante. Toca o sinal do final das aulas, mas a hora que você piscou, as crianças já sumiram da sala de aula. A criança, quando ele escutou, pode estar na aula mais legal do mundo, tocou o sinal, a criança foge. Por que os judeus fugiram do Har Sinai? Eles estavam com medo. Vai que Deus resolve dar mais mitzvot para a gente, já tem 613, chega. Tocou o sinal, Deus falou, olha, tá bom, até aqui é a Torá de vocês. Eles saíram correndo. Então, olha que incrível. Aqui está a terceira transgressão. Eles podiam ter falado, Deus, ensina mais Torá para a gente quer aprender mais, a gente quer aproveitar essa oportunidade de ouro aqui, mas não, eles fugiram do Har Sinai como uma criança que foge da escola. Isso foi considerado uma grande transgressão. Quando você tem uma oportunidade espiritual e você foge dela, você não aproveita o teu potencial espiritual. A grande pergunta é, tá bom, encontramos o erro, o Urashi ajudou a gente a encontrar o erro, mas cadê o castigo? A gente falou que as transgressões depois, elas vieram com grandes castigos. Cadê o castigo de antes? Olha a resposta que os nossos sábios trazem, não tem castigo maior do que perder oportunidade de crescimento. Esse é o castigo verdadeiro, esse é o maior castigo
que uma pessoa pode receber na vida dele não aproveitar o potencial que ele poderia ter aproveitado na vida, ele podia ter crescido, ele podia ter aprendido mais, mas ele desperdiçou para toda eternidade, ele perdeu o seu potencial. É por isso que esse é o maior castigo de todos, quando, infelizmente, a pessoa não aproveita o seu potencial espiritual verdadeiro. Finalmente, só para a gente terminar aqui a Parashá, último assunto da nossa Parashá, como a gente já falou, isso vai estar conectado com o começo da Parashá da semana seguinte, mas eu vou deixar isso em suspense, né? Tem que deixar para... senão ninguém volta na semana que vem. Então, Bezrat Hashem, a gente vai ver a conexão do último assunto da nossa Parashá com o começo da Parashá da semana que vem. Último assunto da nossa Parashá, Moshe Rabbeinu, a gente comentou numa das aulas da nossa semana, ele quer viver num nível de Kedushá, num nível de santidade, de pureza, o tempo inteiro, porque Deus pode aparecer para Moshe Rabbeinu a qualquer momento, diferente de outros profetas que só falavam com Deus durante o sonho, enquanto eles estão dormindo. Moshe, ele falava com Deus panim el panim, face a face, como dois amigos que estão conversando. Então, Moshe, ele quer estar o tempo inteiro pronto, num nível de santidade, e ele, por isso, acaba se afastando, se separando da Tzipora, da sua esposa, para poder se dedicar para a santidade 24 horas por dia. E a Miriam, a irmã de Moshe Rabbeinu, com a melhor intenção do mundo, com amor, ela faz um comentário para Aaron, que deixou Deus furioso. O que ela comenta para Aaron? Falou, Aaron, quem Moshe acha que ele é? Que ele precisa se afastar da esposa dele para ter santidade? Tem muitos profetas dentro do povo judeu. Por que ele acha que ele está acima dos outros profetas? E, infelizmente, isso foi considerado um grande lashon hará. Deus pessoalmente fala para Miriam, Miriam, quem você pensa que você é para se igualar com o meu servo Moshe? O meu servo Moshe, ele não é igual a nenhum outro profeta. E assim a Torá também, no finalzinho da Torá, a Torá garante para a gente, nunca vai ter alguém no mesmo nível de Moshe Rabbeinu. Ele é uma pessoa única e especial. E Bezrat Hashem, a gente tem que saber o verdadeiro nível de Moshe Rabbeinu. Então, aqui, o que vai acontecer? A Miriam, ela vai ter tzarat, aquela doença que acomete as pessoas que fazem lashon hará. Por 7 dias, ela vai ter que sair do acampamento. Ela passa por toda a vergonha que alguém que tem tzarat tem que passar, essa vergonha de sair do acampamento. E tudo isso foi para ensinar para a gente uma lição incrível. A Miriam, ela amava Moshe Rabbeinu. A Miriam não falou por mal. A Miriam falou com o Aaron, com o irmão dela, para eles pensarem juntos se talvez o que Moshe fez foi uma coisa precipitada. Ela não tem nenhuma má intenção. Além disso, Moshe Rabbeinu não ficou chateado. A Torá fala para a gente que imediatamente Moshe começa a rezar pela irmã dele, ele amava a irmã dele, ele reza por ela também, mas mesmo assim ela foi castigada. Olha o que fala o Hafetz Haim. Imagina qual vai ser o castigo de quem fala lashon hará com ódio, para machucar o outro e que causa danos para uma outra pessoa, que deixa a pessoa machucada, que causa uma perda de emprego, que causa problemas psicológicos para a pessoa, alguém que faz bullying. Se Miriam foi castigada de uma maneira tão dura, qual vai ser o castigo de alguém que faz lashon hará por maldade? A gente tem que aprender de Miriam. É uma das 6 coisas que a gente deve lembrar todos os dias. Olha o que aconteceu com Miriam e tenta trazer isso para a nossa realidade. Miriam, com as melhores intenções do mundo, ela foi castigada de uma maneira tão dura. Então também a gente tem que trazer isso para a nossa vida. E Deus nos livre, nunca falar mal de ninguém, nunca denegrir e machucar uma outra pessoa. Para a gente fechar nossa aula, Bezrat Hashem,
aprender com os erros do povo judeu, não tenha a síndrome do sapato. É um orgulho a gente ser judeu, a gente tem, é verdade, tem muitas mitzvot, tem dificuldades, o povo judeu já foi perseguido, continua sendo perseguido, a gente vê na mídia todo o antissemitismo, a gente vê no mundo inteiro judeus que estão apanhando, que estão passando por perseguições. Teve uma pessoa que foi esfaqueada em Israel. Infelizmente, ser judeu não é fácil, mas é um grande orgulho, é um potencial que a gente tem de crescer, de chegar na perfeição. A gente não pode ter a síndrome do sapato, olhar o peso das coisas, ao contrário. Olha como é maravilhoso ser Yehudi, e a gente, quanto mais orgulho a gente tiver, mais a gente vai poder se conectar com o nosso lado espiritual, e a gente nunca vai querer abandonar Hashem. Ao contrário, a gente vai querer cada vez mais estar conectado com ele. Shabbat Shalom.